Eu vou falar com vocês hoje sobre um pouco desse processo de criação dessa proposta da exposição Oxigênio. Como é que surgiu essa ideia e como ela foi feita na prática. Porque quando surgiu a ideia da minha parte, eu pensei em fazer algo que pudesse, além de ser estético, fosse conceitual. Mas aí de cara surge o primeiro obstáculo, que é a questão do material, porque em meio a essa epidemia, como seria isso? Onde é que eu vou encontrar esse material? Eu vou comprar esse material? Aonde que eu vou comprar esse material? Não existia essa possibilidade. Então eu pensei em desenvolver algo com o material que eu tivesse na minha casa, no meu próprio ateliê. E aí surgiu a ideia de trabalhar com a questão das máscaras, por ser algo estético que eu poderia explorar e também pela questão do tipo de material que eu poderia utilizar, porque a partir do momento em que eu pensei isso, eu já visualizei o que eu poderia estar usando dentro das minhas limitações. E além dessa questão da estética e do material, também da proposta em si de passar o conceito. Porque quando você vai desenvolver um trabalho, uma exposição, uma coleção, você tem que pensar no lado estético, no que isso vai causar na estética, mas também na questão do conceito, do que você quer passar com esse produto. Porque as pessoas vão observar, elas vão ter as suas opiniões, mas você já tem que ter uma opinião formada do que você deseja passar. É claro que o espectador, ele vai ter a sua conclusão, ele vai ter o seu ponto de vista, mas você já tem que estar focado naquilo que você quer. No meu caso, eu queria causar esse impacto visual, essa estética, e ao mesmo tempo eu queria passar uma homenagem. No caso, homenagear as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo, que não é só eu, não é só os profissionais, todas as pessoas estão envolvidas. Mas é claro que tem pessoas que estão à frente disso, que são peças fundamentais, que é o caso dos profissionais da saúde, as pessoas que estão transportando os alimentos, as pessoas que estão fazendo esse processo, continuando o trabalho e contribuindo, é claro, que significativamente para que possamos sair desse processo de epidemia. Então eu fui em busca desses materiais, a matéria-prima, o que era fundamental para criar esse trabalho. É lógico que eu fiz uma pesquisa primeiro de alguns estilos de máscara, o que cada máscara remeteria, o que ela poderia passar, e fiz uma correlação com as pessoas que eu queria homenagear. É claro que cada uma tinha um conceito, ela remetia uma força para que eu pudesse desenvolver esse trabalho. Então, a partir dessa ideia central, eu ia materializar o desejo dessa proposta através dos objetos. Quais os objetos? Aí vem a situação, né? Eu precisava de uma estrutura para confeccionar os produtos, então eu utilizei uma bolsa velha que eu tinha aqui para tirar a matéria-prima, né, que seria o couro para desenvolver a estrutura base dela, mas também precisava de algumas peças que pudessem ser peças-chave, né, peças que poderiam chamar a atenção e que poderia realmente compor a estrutura do objeto. No caso dessa aqui mesmo, eu utilizei aquele famoso ralo de pia, né? Muita gente utiliza ela. Então eu usei 2 ralos de pia, eu tinha aqui do material que eu utilizo, tinha outras superfícies também, esse é um outro ralinho também, que eu pensei de usar, mas acabou que como eu só tinha um, não dava para fazer essa composição. O pequeno aqui eu tinha mais de um, deu para utilizar ele, né? São peças que eu sempre tenho no meu ateliê, porque como eu trabalho também com essa proposta de reaproveitamento, eu sempre vou fazendo este acúmulo, né? Eu vejo uma coisa, eu vejo uma peça, eu acho interessante aquilo e eu vou pegando e vou guardando para desenvolver os meus outros trabalhos. No caso dessa aqui, por exemplo, além de ter essa intervenção aqui, a base dela é toda costurada. É feito pontos, buraquinhos, todos eles, e aí eu vou costurando as máscaras uma a uma. Utilizei uma agulha que usa mesmo para esse tipo de procedimento, na composição
para facilitar um pouco esse processo, porque eu não queria que fosse colado, eu queria que realmente pudesse ser costurado até mesmo para passar essa mensagem. Essa aqui, por exemplo, né, essa máscara aqui, que ela chama bastante atenção, né, é uma referência das máscaras que foram utilizadas no período da peste negra, né, foi utilizada pelos profissionais de saúde. É claro que ela não era igual a essa aqui, mas eu utilizei como referência visual para compor. No caso dessa aqui mesmo, além da superfície da bolsa que eu tinha, essa superfície aqui que eu utilizei eram bases de uma cortina que eu tinha aqui na sala, e até uma parte ele é mais ou menos um plástico, só que quando eu visualizei eu falei assim, isso vai ficar interessante. Então eu fui lá e utilizei algumas fivelas que eu tinha aqui também, ribetes, que é o material que eu tenho, e o processo todo foi feito e costurado à mão. Depois que ela estava pronta, aí veio o processo também de tingimento, né? Eu tive que utilizar algumas tintas. Como a opção de cores eram poucas, acabou que elas ficaram próximas uma das outras, mas eu tinha que tentar modificar a cor para caracterizar o objeto que eu queria, e também porque a matéria-prima que eu utilizava era uma única fonte, era material de uma única bolsa, de uma única cor. Então tinha que passar por esse processo de tingimento para eu conseguir um resultado um pouco diferente, né? Utilizei também linha, o barbante que eu tinha aqui, uma espécie de cordão encerado. No caso, tinha que dobrar ele, né, para ele ficar um pouquinho mais largo e causar esse impacto da questão da costura. Essa aqui, particularmente, eu gosto muito dela. Eu utilizei como base, né, 2 latinhas para criar esse aspecto. A superfície dela ficou bem lisinha, a costura também é evidente de um lado e do outro. E as medidas elas foram feitas como se fossem máscaras realmente para usar no cotidiano. Já pensou eu sair com uma máscara dessa no supermercado ou em qualquer outro lugar? Ia chamar bastante atenção. Mas na verdade elas só são feitas mesmo para o efeito estético. Porque como eu falei antes, elas são costuradas, então ela tem uns buraquinhos aqui. Então seria uma máscara que ela não teria utilidade nenhuma, porque ela é perfurada. No caso dessa aqui mesmo, por exemplo, é só um efeito estético, é só para a questão de passar a mensagem do que eu queria dizer. Nesse outro aqui também, eu já deixei a textura do couro já bem próximo do original, né? E utilizei algumas peças que eu tinha, pecinhas, essas pecinhas elas são usadas para fazer bolsa. Então eu utilizei elas, né? Fui utilizando as fivelinhas que também tinham da mesma cor, era um recorte mais simples, mais fácil de fazer. E acabava que o que ia dando a identidade à peça, eu desenvolvi um pensamento, fui lá, fiz uma pesquisa, não era bem eu, era o material que tinha. Então eu chegava para desenvolver uma das peças, uma das máscaras, mas aí batia de frente com o material. Então naquele momento eu já ia e já mudava o que eu ia utilizar, porque não dava para eu ficar criando muito sem opções, até mesmo porque a proposta era essa, era utilizar um material reciclado, um material obsoleto, um material que tinha dentro do meu próprio ateliê. E foi assim que foi construindo a concepção das máscaras. Mas é claro que cada uma eu já tinha um personagem que iria ser utilizado como referência. Deixa eu ver uma outra aqui. Essa outra aqui é bem simples também, onde a superfície também do couro permanece praticamente igual. E fui utilizando outras tirinhas e restos de material que tinha. Também é uma máscara que a nível de estética dá para usar, mas para a nossa finalidade da epidemia não dá devido à questão dos buraquinhos mesmo. E não ser uma máscara adequada mesmo, né? Porque você tem que fazer uma limpeza dela, é só mesmo uma proposta estética. Então é isso. A questão do material que eu utilizei foi esses materiais que tinha dentro do meu próprio ateliê, o material que eu usei, e pequenas concepções do que eu ia utilizando. E as ferramentas que eu utilizei são as ferramentas que eu tenho no ateliê, que é um alicate de perfuração, é uma lâmina de estilete para cortar, é uma régua. Então são materiais básicos que eu utilizei para criar essa composição. A exposição tinha esse objetivo, tá? De estar utilizando os materiais reciclados. Eu acredito que o objetivo foi alcançado, sim.
E a proposta em si depois era de como estar divulgando esse material. É claro que quando eu comecei a desenvolver essa proposta, eu já sabia que queria utilizar as redes sociais como referência. Então foi isso que eu fiz, mas eu precisava de mais alguém para me ajudar nisso. Aí eu entrei em contato com um parceiro, Sérgio Lopes, que é um fotógrafo. Ele topou, ele aceitou o desafio, então ele veio para cá para a gente desenvolver esse trabalho da fotografia. Tive mais ajuda de uma terceira pessoa, que era o Sérgio Alberto também, que mora aqui perto. Ele veio e aceitou na composição de criar o cenário, porque além de você ter o desafio de criar as máscaras, era necessário você dar vida para aquele personagem. E aí, como é que eu ia fazer isso? Eu iria arranjar mais uma outra pessoa para fazer? Não. Então eu resolvi assumir a base de incorporar nas máscaras o personagem que eu queria passar. Porque já eram 3 pessoas, então agregar mais uma pessoa não seria interessante nesse momento. Então a gente nós se reunimos, decidimos como que seria a caracterização do ambiente dentro do próprio ateliê e junto com a habilidade do fotógrafo, foi criando esse clima que remetesse à funcionalidade de cada máscara. Então é isso, o processo criativo foi baseado em cima de materiais reciclados, materiais obsoletos, e eu acredito que, pelo menos para mim, o meu objetivo foi atingido. Eu espero que vocês gostem, a exposição está aí para apreciar e não deixem de fazer essa visita virtual que vale a pena.